Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mayara Rolas. Eu sou o Pietro Basile. E essa é a nossa série Mayarinha Traduz os Beatles. E hoje estamos dando o pontapé no álbum Revolver, Que é o 7º álbum dos Beatles. de 1966. Boa. Então, se você está chegando por aqui hoje, seja muito bem-vindo. Nós estamos nessa saga de traduzir todas as músicas dos Beatles, álbum por álbum, na ordem de lançamento lá na Inglaterra. E já chegamos no 7º álbum. Então tem muita coisa por aqui. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder quando a gente postar a próxima música. E acompanha aqui também a playlist com todas as outras músicas que a gente já trouxe para vocês. Em resumo, nós fazemos a tradução da música, Pietro conta um pouquinho sobre as curiosidades e no final a gente canta junto. Isso mesmo, a gente canta com vocês, eu espero. Vamos falar um pouquinho do álbum? O que você vai contar pra gente? Vamos. O álbum, como você falou, é de 66, é de agosto de 66. E o último Rubber Soul era de dezembro de 65. Uhum. Então aí eles tiveram, acho que é o maior tempo desde o início, né? Sim. Entre um álbum e outro. O que já nos leva a imaginar que a qualidade vai ser superior. Eles tiveram mais tempo. A expectativa, né, do empresário deles, do Brian Epstein, era que eles fizessem, assim como nos últimos 2 anos, lançassem um filme com um álbum e um álbum. Só que eles vetaram. Essa era a programação. Eles vetaram fazer um filme esse ano. Eles pegaram o tempo que eles iam ficar para fazer o filme, 3 meses. E deram uma pausa no começo de 66. Eles que quiseram tirar férias. Então foi o maior período que eles passaram longe do clubezinho deles ali, de estar gravando sempre, eles nunca paravam. Eles conseguiram um tempo grande aí de 3 meses. E será que isso foi influenciado por um ou por outro, ou foi já uma ideia assim? Não sei, acho que essa fase é uma das que eles estavam mais unidos, então acho que não teve muita queda de braço, não, acho que todos estavam precisando desse tempo. Porque eles também vieram de uma sequência, né? Sim, grande, aí explodiram e foi um álbum atrás do outro. E nessa época eles faziam shows, não, né? Eles tinham terminado, né, em 65 a turnê americana, e aí eles estavam parando de fazer shows. Esse foi o último álbum que eles estavam fazendo shows. E aí nesse álbum eles já começaram a produzir. O Rubber Soul? O Rubber Soul, eles continuaram em turnê. Depois que lançou o Revolver, eles já não estavam mais em turnê. Certo. Então o Revolver ele já foi todo pensado, tirando essa lógica de estúdio. De sair de ao vivo. Então eles começaram a inovar e explorar muito mais o estúdio, inventaram um monte de coisa que é usado até hoje. Porque eles não iam ter essa necessidade depois do show. Porque eles não precisavam se preocupar em repetir aquilo durante o show. Foi um álbum de exploração tanto no estúdio quanto também fora das influências, né? A gente comentou que o álbum anterior, o Rubber Soul, tinha sido o álbum da erva. Esse daqui já é o álbum, né, conhecido, tido como o álbum do ácido, que eles começaram a usar o LSD, principalmente John e George. E aí também eles começaram a ter a influência, começaram não, né? Aumentou ainda mais a influência da cultura oriental, daquelas coisas da Índia e o autoconhecimento. Que a gente já pegou um pouco disso em Rubber Soul, tinha antes e mas aumentou. E aí nesses 3 meses, você tem alguma curiosidade pessoal deles ou não? Eles foram descansar mesmo? Eu não li muito sobre o hiato. Não tem muita informação, só depois que eles voltaram. Eles não estavam acostumados com aquilo e eles usaram o tempo de estúdio. Acho que foi tipo assim, no Rubber Soul eles tiveram 80 horas no estúdio. E no
no Revolver eles passaram de 200. Mas 80 horas é muito pouco, né? É pouco. Se você pensar, for ver, 8 dias, 8 2 horas semanas, úteis, 10 dias de trabalho, 2 semanas Né? para gravar um álbum. Tudo bem que eles já tinham algumas músicas que eles trouxeram, algumas coisas mais prontas, né? Mas na minha concepção, que eu não sou do meio da música, me parece muito pouco. E aí aumentou bastante para 200 e poucas horas. Aí foi o único álbum de 66. Eles só voltam a soltar álbum em 67. Sobre as inovações de estúdio que eles trouxeram nesse álbum, eu não vou me aprofundar porque eu também não entendo muito, né? Mas eu queria trazer as 3 principais que são usadas até hoje e que nunca tinham sido usadas antes. Eles inventaram... Foi uma inovação deles mesmo. Uma é o ADT, eu não sei como que ficaria em português, mas é dupla faixa automática, é o Automatic Double Tracking, que antigamente quando eles tinham que fazer o double tracking dava trabalho porque eles tinham que gravar 2 vezes para fazer o que é o double tracking. Isso que eu ia perguntar. Me perdoem de novo e deixem nos comentários aí, mas pelo que eu entendi, o double tracking é quando eles cantam e aí cantam numa outra entonação para fazer o backing, para fazer a composição da voz em mais de uma faixa. Grava a voz em mais de uma faixa para fazer uma composição melhor. Principalmente o John odiava ter que fazer isso, ter que cantar 2 vezes. E aí o engenheiro deles desenvolveu essa técnica que é usada ainda, ADT, que aí ele grava em 2 ao mesmo tempo, ao vivo, com 2 gravadores em série, eu não sei exatamente como, e também não vou me complicar ainda mais, porque eu não entendo muito bem. Eles não precisavam fazer 2 vezes. Então, além de fazer o álbum anterior, vamos falar, em 80 horas, eles ainda tinham que fazer retrabalho. Não, sim. E aí agora, além de aumentar para 200, já facilitou com essa técnica aí. Uhum. E aí outra é que eles começaram a explorar bastante, passar a fita ao contrário. Você pode falar, passar a fita ao contrário? Assim? Como assim? Como que eles inventaram? Eles foram os primeiros a usarem isso em álbum. Mas o que na música. Como assim? Eles tocavam, gravavam e depois passavam ao contrário. Ouviam ao contrário. Pra quê? Para ver se tinha alguma coisa interessante, como é que ficava ao contrário. E aí eles usaram em algumas faixas trechos ao contrário. E isso nunca seria possível num show, né? Por exemplo. Não. Como que você vai... Teria que botar ao vivo, não, né? Teria o playback, a gravação, né? Então eles chegaram a usar, de gravar, mas na música tá passando ao contrário. E além disso, eles começaram a brincar com recortes. Tá. Então, de fita mesmo, né? Na época era tudo fita, então para Tomorrow Never Knows, que é a última música do álbum, eles picotaram, cada um fez uma composição assim de recortes. Aí eles ouviram e aí eles selecionaram algumas para colocar na música e tudo mais. Então eles estavam brincando bastante com a fita, com os jeitos de reproduzir, e parece que tudo que eles tocavam eles queriam ouvir ao contrário para ver como tinha ficado, se era interessante, e tentavam tocar alguma coisa que ficaria interessante ao contrário também, né? Caracas, aí pensa nisso já vai longe, né? Aí acho que tinha bastante LSD. Tinha mais uma técnica? Tem mais uma que aí eu... Não sabe nada? Tá pior do que a ADT, que eu já passei vergonha, que é de microfones fechados. Que aí eu não entendi muito bem como é que funciona. Não vou nem arriscar. Deixe nos comentários, por favor, ensina a gente. Tá bom. Mas que eles foram inovadores e pioneiros nisso, né? Um álbum que eles começam... É o avô do rock psicodélico. Esse é tido como um dos primórdios do rock psicodélico. Reflete o que estava acontecendo mais na época, em 66. Os outros álbuns eram mais comerciais e não tinham muita coisa. Esse daqui é bem do que estava acontecendo em Londres e no meio deles, que eles começaram a frequentar as festas, as coisas, as pops e a contracultura. Então eles começaram a trazer bastante disso para o álbum.
E acho que é legal também que quando a gente for entrando em cada música, a gente vai entrando gente, mais no detalhe, né? isso, a gente retoma e fala. Combinado. E vamos iniciar o álbum com qual música? Taxman. Essa daí eu já conheço, mas pra gente manter aqui a tradição, né? Vamos trazer a palhinha do Pietro. Let me tell you how it will be. Uhum. There's one for you, 19 for me. Uhum. 'Cause I'm the taxman. Yeah, I'm the taxman. Pronto. Identificada por todos. Vamos traduzir? Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Deixe eu te contar como será. Tem um pra você e 19 pra mim. 'Cause I'm the taxman. Yes. Yeah, I'm the taxman. Porque eu sou o cara do táxi. Quase. O motorista. Cara da taxa. Então não vai me botar isso. Né? Cara do táxi. Não tem problema. Não. Aprendizado. Do imposto. Tax, como que é táxi? Taxi. Tem um Y? Tem um I. Acho. Táxi mesmo. Tá bom. Mas o tax é de imposto. Então seria o cara do imposto, o homem do imposto. O cara que vai te cobrar. E vai ser um pra mim e 19 pra você. Então tá bom. Não, um pra mim e 19 pro taxman, né? Ah, é um pra você e Fica 19 quase nada. pra mim. Tá bom. É tudo na voz do cara do imposto. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 5% deveria parecer muito pouco. Se 5% parece pouco, Tá. Seja grato de eu não levar tudo. Because I'm the taxman. Yeah, I'm the taxman. Que eu sou o cara do imposto. if you drive a car, I'll tax the street. Se você dirige um carro, eu vou taxar a rua. Pode ir. If you try to sit, I'll tax your seat. Se você tentar sentar, eu vou taxar o assento. If you get too cold, I'll tax the heat. Se você ficar com frio, Ficar com muito frio, tiver muito frio. se você ficar com muito frio, eu vou taxar o calor. If you take a walk, I'll tax your feet. E se você der uma volta, der uma caminhada, eu vou taxar o seu pé. Taxman. Because I'm the taxman, yeah, I'm the taxman. Don't ask me what I want. Don't ask me what I want it for. Mr. Wilson. Não me pergunte o que eu quero com isso. Pra que eu quero? Pra que eu quero? Pra que eu quero isso, que é o dinheiro, né? Tá. O que eu vou fazer com o dinheiro? Não pergunte pra mim. Mr. Wilson. Senhor Wilson. If you don't want to pay some more, Mr. Heath. Se você não quiser pagar um pouco mais. Então não pergunta pra mim o que eu vou fazer com isso se você não quiser pagar mais. Because I'm the taxman, yeah, I'm the taxman. And my advice for those who die, taxman. E o meu conselho para aqueles que morrem, declare the pennies on your eyes, taxman. Declare as moedas nos seus olhos. É que tem não sei se é um ditado, como que a gente fala, né? Que quando morre para botar a moedinha no olho para pagar o embarcador. Pro céu. Eu acho que é uma
lenda, né? Um mito de algumas culturas, religiões que colocam moeda nos olhos. Because I'm the taxman, yeah, I'm the taxman, and you are working for no one but me. Você está trabalhando para ninguém além de mim. Taxman. Nossa, então essa música já vem com um contexto, né, muito diferente do que a gente estava acostumado. Eu acho que é a primeira música que eu vejo uma crítica um pouco mais forte, né? É a primeira música topical. Topical? Que tem um tópico assim atual, que eles estão falando sobre alguma coisa que está acontecendo agora e não sobre amor ou filosofia e sentimentos. É a primeira vez que eles criticam, falam sobre política. Tem muita curiosidade aqui, então vamos aos poucos. Tá. O que você entendeu no geral, primeiro? Então, é isso. Que é o governo cobrando taxa, impostos de tudo que você faz. Isso e aí. Eles estão criticando. Nesse ano de 66, eles descobriram que, apesar de eles estarem ganhando uma fortuna, 2 dos Beatles estavam quebrando, indo à falência, e 2 estavam próximos. Os outros brincadeira. Porque eu não vou saber se era primeiro-ministro, o que era esse Mr. Wilson. Ah, é o nome mesmo do cara? Eles botaram o nome mesmo. Ele passou uma reforma tributária que começou a cobrar 95% da renda, mas da renda, eu vi alguns lugares falarem da renda, e alguns lugares falarem que é da renda, eu esqueci a palavra, mas é uma renda não trabalhada, então, tipo, coisas que você não suou para ganhar, tipo, lucro, juros, de investimentos e tudo mais. Então, é até por isso que ele fala aqui, que se você acha que 5% é muito pouco, porque 95% estava indo para o imposto. Isso, é a mesma coisa ali no There's One For You, 19 For Me, é 95% também. Um para você, um para você e 19 para mim, é 95 para mim, 1% para você, 5% para você. Mas isso daí era dos super ricos também, tá? Era uma escala, não é que todo mundo pagava 95%. E aí até eu já fiquei um pouco mais triste, porque eles abordaram esse tema porque estava no colo deles. Então não era um problema da população, apesar de estar ligado, mas tocou no bolso deles. Era especialmente abusivo com eles. Eu acho que pelo rendimento deles ser de royalties, talvez esses royalties entrassem nessa regra de que não era do suor deles, não era do trabalho deles diário, era dinheiro que estava rendendo. Então, acho que cobrava esses 95% por estar num patamar muito alto, e aí eles ficaram bastante descontentes. E aí, quem que você acha que é o compositor? John Lennon. Ou George Harrison. Então, aí o George que compôs... Ele era o que estava falido? Devia ser um dos que estava mais apertados. Ele que fez a letra, mas ele pediu, e está acreditada só para ele, mas tem relatos, né, de que ele pediu uma ajuda pro John. E aí o John deu uma entrevista depois que ele não queria ele não queria ajudar o George, porque ele achava que as letras dele e do Paul já eram suficientes, não precisava de mais, então ele não queria ajudar o George, mas ele ajudou. Ele não queria, o George não precisava se preocupar com fazer letra. E ele não queria ajudar o George a fazer letra. Ele já tinha o clube deles. Só que ele ajudou porque ele amava o George e não queria magoar. Então ele ajudou e deu uma frasezinha ou outra. Que bonzinho. Tá bom. Mas principalmente do George, e aí é também mais um passo que ele tá dando, né, que a gente comentou no último álbum, que ele já fez umas coisas mais legais e começou a ter um destaque. Legal. Nesse álbum acho que foi a última música, não, a penúltima música do Rubber Soul era dele, né? Legal. A gente canta agora e você traz mais coisas depois ou já quer falar agora? Eu falei do Mr. Wilson, que era o primeiro-ministro, alguma coisa assim, e o Mr. Heath, que era um cara
num partido conservador, que também Era a favor, estava envolvido. Que também era pró essas coisas e era bastante descontente. Aí um outro ponto também, que aí don't ask me what I want it for, não me pergunte por que eu quero, era uma outra tecla que eles reclamavam muito, que eles eram bastante críticos, que tiravam 95% deles, eles estavam fazendo uma baita de uma grana para o governo. Sim. E o governo, o que fazia com esse dinheiro? Muita coisa ia para investimentos militares. Para fazer não estava arma. sendo revertido diretamente para a população, né? Acho que esse era um ponto. Tinha muito investimento militar, então eles eram contra, além de serem muito taxados, que a taxação deles ainda ia fosse revertida. Guerra. Já começamos em outro patamar. O Revolver. É Revolver ou Revolver? Eu acho que é Revolver. Tá bom. E aí o Revolver, por que você acha que é Revolver? Já que não vai ter outro lugar pra gente falar. Por que do nome Revolver? A gente não tem música Revolver? Não. Não sei o que é Revolver. Eu vou falar o que me remete, de tipo espanhol de voltar. Do ciclo, de girar, eu acho que é mais nesse sentido do que uma arma, do revólver. Você pode, num primeiro momento, você ler lá e falar, pô, uma arma. Não, é mais no sentido do movimento de retroagir e tudo mais que você comentou. Eu acho que é isso também, isso não pesquisei recentemente. Tá bom. Vamos lá cantar, vamos deixar o link para a música aqui na descrição e vai aparecer ali também. Então abre numa nova aba, num aplicativo aí de ouvir música, bota nas caixas de som e canta junto para praticar. Vamos lá. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Drive a car, I'll tax the streets. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Tax man. Solo duplo. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Don't ask me what I want it for. Mr. Wilson, You don't want to pay some more. Mr. Heath, 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. and My advice for those who die, tax man, declare the pennies on your eyes. tax man. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. And you're working for no one but me. E aí? O que você achou? Bom, eu achei que já é bem diferente. Bastante coisa acontecendo.
Tem bastante. Eu nunca tinha prestado tanta atenção igual eu prestei nessa, mas o baixo tá ali o tempo todo, dum, 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 dum. E aí tem bastante. O solo da guitarra também já é numa pegada mais rock and roll, assim, eu achei, sabe? Comparado ao que a gente tinha nos álbuns anteriores. Tem uma influência indiana. E aí você já sentiu o porquê que é um dos primórdios do rock psicodélico? Por quê? Porque você não sentiu psicodelia? Não, sim. Nessa mistura, esse caos. Sim, e a melodia, assim, também, né? Uhum. Bem, Já é, com a pegada é indiana. muito diferente do que a gente tinha visto até então. Uhum. Tanto na letra, né? Quanto também na composição, na melodia, né? Não E era... como eles juntaram tudo isso. Quando eu comecei a ouvir os Beatles, que eu comecei por esse álbum, não era das minhas menos preferidas. Eu, às vezes, até passava. Não é uma música também que eu falo, nossa, que top essa música. Mas hoje, a gente parando para analisar a composição e a evolução de tudo que a gente já passou, né? A gente já analisou todos os outros 6 álbuns. E aí chegar até aqui, né? Não é uma música para você jogar fora, não. Hoje você consegue ver isso também. Não, dá para apreciar e me pegou bastante hoje também. Então, que nota? Uns 8? Eu daria mais. Eu teria 1. Conseguimos chegar num 8,5? Tá bom. Nota 8,5. Deixa aqui nos comentários se você gosta dessa música, se você tem mais curiosidades para compartilhar com a gente, principalmente nessa parte mais musical, né? Que nós não somos experts, estamos longe disso. Sim. A gente gosta de saber também, compartilhem conosco. E começamos aí com o pé direito, né? O Revolver. Uhum. Temos muita coisa boa pela frente. Então já se inscreve no canal para não perder quando a gente postar as próximas músicas. E qual vai ser a próxima música? Eu acho que é uma música top. É meio desconhecida, né? Eleanor Rigby. Essa é boa. Então, eu se fosse você já ficava aqui, ó, apertava muito o curtir, apertava o sininho, porque você não pode perder a próxima música. Tem que compartilhar com todo mundo, senão a gente vai parar. Não vou parar. Olha agora. A chantagem! Não vai ter vídeo semana que vem. Bom, mas a gente se vê sim no próximo vídeo, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.